Manipulando arquivos, editando texto, trabalhando com a formatação de textos. Então, esse nosso roteiro da aula de hoje, você anote e você vai acompanhando na hora que o professor Leonardo estiver expondo o tutorial referente ao assunto de hoje. Bom, como sempre apresentamos, é importante que você tenha claro quais são os objetivos da nossa aula. O primeiro, aprender noções de editores de textos, conhecer algumas funções do editor de texto Word da Microsoft e utilizar as principais ferramentas para se trabalhar com textos. Lembrando que, referente aos objetivos da aula, é importante que, ao final do nosso encontro, você alcance esses objetivos, mesmo porque depois você vai utilizá-los na sua atividade prática aí na sua escola. Continuando, como o nosso tema é edição de texto, vamos entender um pouco. Primeiro, os softwares para edição de texto estão entre os programas mais utilizados no mundo. São extremamente populares, facilitam a vida de quem utiliza diariamente, oferecendo vários recursos, tais como a formatação de textos, que é o que a gente está vendo, inserção de figuras, uso de tabelas e a correção ortográfica. Então, observe que são elementos importantes referentes aos editores de texto que depois, ao longo dessa aula, vocês vão compreender melhor. Voltando aqui para nosso slide. Bom, um elemento muito importante que você possa compreender é o seguinte. Na questão acadêmica, nós sempre temos as bases teóricas, os referenciais teóricos para nós compreendermos melhor os assuntos. Nesse sentido, é importante também que você compreenda a leitura de alguns autores referente a certos assuntos que estamos estudando. E na área educacional nós temos uma dimensão tremenda de assuntos. Aqui, hoje, referente ao editor de texto, ao que vamos estudar, nós trouxemos Perrenot para exemplificar um pouco de forma teórica esse conteúdo e a referida importância que ele tem para nós. Então vamos observar aqui a citação de Perrenot, que trabalha as competências para o docente, para quem atua na área da educação. Ele diz o seguinte, referente ao texto, porque ensinar primeiro é um planejamento com papel e lápis, para só em seguida descobrir o novo plano do software de processamento de textos. Esse último torna possível um ir e vir constante entre a estrutura de um texto e o seu conteúdo, com redação, em andamento e adere, pois com realismo, a realidade da produção textual, que às vezes surge de um plano, às vezes faz emergir do próprio texto. Então aqui nós temos a primeira citação de Perrenot referente a essa questão do texto. O importante é que você tenha uma base teórica agora, para posteriormente você entender melhor o que ele quis dizer com isso. Continuando. Para Perrenot ainda, em sua publicação de 2000 na página 133,
Um editor de textos não ensina a redigir, mesmo que inclua corretores de ortografia, pontuação, sintaxe e que ofereça facilidade de formatação e de estruturação. O trabalho de escrita é formativo. A utilização de software permite simplesmente corrigir ao infinito, deslocar ou inserir fragmentos, trabalhar com sumários, consertar e comparar várias versões e incorporar ilustrações. Bom, o computador e a edição de texto vai possibilitar você utilizar certas ferramentas referentes a essa questão. Mas na hora de escrever, você precisa ter esses conteúdos, essas leituras, porque o computador vai te auxiliar. Mas na hora de escrever, você precisa ter em mente essas ideias para organizá-las. Bom, continuando, Word e ABNT. O que vem a ser a ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui, pessoal, entra um pouco do que nós chamamos de metodologia. Ou seja, quando você organiza seus trabalhos no computador, ele segue normas que são elaboradas pela ABNT, que são essas normas acadêmicas, quanto à formatação, espaçamento entre linhas, fonte, entre outras. Então, essa ABNT, ela orienta como o seu trabalho vai ser organizado. Conforme nós já vimos, a ABNT é um roteiro importante que também não só se aplica para a questão acadêmica, ela também se aplica para outras áreas do conhecimento. Por exemplo, um engenheiro, quando ele faz o seu projeto para a construção de um prédio, ele utiliza as normas da ABNT para que o seu projeto tenha uma base fundamentada. E você, quando organizar o teu projeto, o teu memorial, a tua parte escrita para postar no ambiente virtual de aprendizagem, você vai seguir algumas normas. Por isso, é importante que você entenda o que a ABNT orienta quanto à formatação, espaçamento, fonte e etc. Bom, a ABNT, além de orientar as normas técnicas, ela também é o órgão responsável pelas normas técnicas no Brasil, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. Ou seja, como nós já falamos, ela não só se aplica para a questão acadêmica, mas para muitas questões também. Ela normaliza tudo isso. E, no seu caso, a ABNT você vai conhecer de forma mais prática quando você estiver adequando os seus trabalhos às normas acadêmicas. Bom, você viu aí que a ABNT, ela faz essa orientação de como deve ser o seu trabalho. E o que vem a ser a edição de texto? Ao se destacar o uso de um software de edição de texto como recurso pedagógico, é importante frisar isso, recurso pedagógico, salienta-se que não basta utilizá-lo para passar a limpo. É preciso utilizá-lo durante o processo de produção textual. Através do editor de texto, tem possibilidade de colocar suas ideias e melhorá-las, incrementá-las, reorganizá-las, com a vantagem de visualizar sempre um texto limpo e sem rasuras. Então, aqui observe o que é referente ao editor de texto. Todas essas possibilidades. E como funciona nesse editor de texto a questão da verificação ortográfica automática? Muito bem. Quando você verifica a ortografia, automaticamente, enquanto digita, pode ter certeza de que não terá que corrigir um monte de erros ortográficos quando estiver pronto para entregar o seu documento. Então, observe que à medida que você for digitando,
você vai perceber alguns recursos que vão te auxiliar para você já fazer essa correção automática. E aí você contará com esse apoio para a elaboração do seu documento aí na sua escola. O programa da Microsoft, ele pode sinalizar palavras grafadas incorretamente enquanto você trabalha. Assim é mais fácil você visualizar. Por isso que eu volto a bater na outra tecla. É importante você ter esse domínio da questão da leitura e da parte escrita. Porque você, ao digitar, você vai ter esse conhecimento para expor de forma escrita e depois você vai contar com esse recurso que vai te auxiliar para você fazer a correção. Gente, um outro ponto bastante importante. Você pode corrigir seus textos enquanto escreve, clicando com o botão direito sobre os erros ou simplesmente consertando a digitação. Porém, é importante frisar, muitos erros acabam escapando aos nossos olhos. Às vezes, você olha e não vê. Você olha tão rápido e não percebe, e algumas questões passam batido. Nesse sentido, terminam ficando para trás. E é aí que entra um grande recurso amigo de todos, que escrevem com pressa ou que não revisam seus textos. Vamos conhecer um pouco esse recurso? Então, nós convidamos você agora para assistir a nossa videoaula, no caso, o nosso tutorial referente ao Word, edição de texto, com o professor Leonardo. E assim que terminar o vídeo, voltaremos e continuaremos com nossas atividades aqui com vocês. Hoje nós iremos falar um pouco sobre uma ferramenta. O pacote Office, ele oferece, uma das ferramentas do pacote Office é um editor de texto, do qual é o objeto da aula de hoje. Então a gente vai falar um pouco com vocês sobre o Word 2010, que é a versão que eu tenho instalado no computador aqui, tá? Para que vocês entendam aí um pouquinho, para quem já trabalha com isso, já vai saber do que eu estou falando, mas para quem não conhece ainda vai entender um pouco qual é o teor da aula de hoje. Então o Word, ele é um editor de texto, como vocês podem ver em tela, ele oferece muitas funcionalidades, muitas opções para você trabalhar aí com edição de texto, tá? Então, a gente vai fazer um passo a passo para vocês, de modo que fique esse vídeo tutorial para quem quiser utilizar depois no resgate a aula que tá disponível no ambiente virtual, vocês podem utilizar isso, tá? Então, basicamente, a tela que vocês estão vendo aqui, você tem a barra de formatação, que é essa barra onde tem todos os ícones disponíveis aqui para você trabalhar com texto. Você tem a barra de títulos, que é essa barra em cima aqui, e logo mais vocês vão entender por que de títulos, tá? Vocês têm a barra de menus, que são esses ícones no canto superior esquerdo da tela. Você tem a régua, que ela não está aparecendo aqui, deixa eu colocar para aparecer para vocês, régua. E aí percebam aqui que apareceu uma régua aqui do lado e em cima, tá? Essa régua ajuda a gente a trabalhar com o texto. Você tem abaixo uma barra de status. Você tem a barra de rolagem, que vai ser útil em algum momento para vocês, tá? Para poder baixar o texto, subir o texto. E você tem a área de trabalho propriamente dita, que é essa área em branco no fundo da tela. Imaginem que a área em branco seja um papel normal, no qual vocês podem escrever qualquer coisa, tá, gente? Então é nessa área que a gente vai trabalhar com o texto hoje. Então, para começar, a gente vai fazer um pouco de exercício com relação ao manuseio de tabelas, tá? Então a gente vai fazer inserção de tabelas aqui. Para fazer isso, a priori eu gostaria que vocês explorassem os menus, tá? Para que vocês conheçam basicamente o que tem disponível aí dos ícones, tá? Estou passando aqui só para que vocês olhem em tela. Certo? Então, basicamente, a gente vai começar agora com o manuseio de tabela. Se você quer trabalhar com tabela, você vem no menu inserir, logo abaixo você vê aqui tabela. Então, eu posso escolher esse formato, que aí, conforme eu venho para baixo, você vê o número de linhas, e para a minha direita o número de colunas, tá? Então, se eu quiser 5 linhas e 4 colunas, eu coloco 5 linhas, olhem aqui, ó, em cima, que aqui vai aparecer quantas linhas e quantas colunas, tá, gente? Então, ó, 3 por 5 são 3 colunas e 5 linhas. 4 colunas, 5 colunas e assim sucessivamente. Eu não quero usar esse formato, eu quero usar inserir tabela. Ele me aparece esse menu suspenso, onde eu posso determinar qual o número de colunas e o número de linhas para fazer
a inserção de tabela, tá? A gente não vai fazer essa tarefa mais para que vocês exercitem em casa. Na sequência, eu vou trabalhar um pouco com vocês sobre como configurar a página. Muitos de vocês devem saber e já devem ter visto isso, a questão de margem superior, margem inferior. Então a gente vai fazer esse trabalho que é basicamente conhecido por configuração de página. Tá? Então eu venho aqui no layout de página, percebam aqui o nome do grupo de funções que tem disponível aqui, configurar página. Eu clico nessa seta do lado, ele vai me mostrar um outro menu suspenso, onde você podem ver aí margens, superior, esquerda, medianis, inferior, direita, a orientação da página, se você quer ela em formato retrato, paisagem, enfim. Então a gente vai só fazer um exercício rápido de conhecer os dois formatos, tá? Para que eu mostre para vocês, eu vou escrever alguma coisa aqui e no rodapé também, tá? Novamente, deixa eu visualizar essa página para que vocês vejam como é que ela está ficando. Arquivo. Pauso o mouse em cima de imprimir aqui. Nessa configuração ele não está disponível, gente. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu ver, visualizar a impressão. Está aqui, eu ponho isso disponível aqui em cima. Então a hora que vocês verem esse íconezinho do desenho de uma lupa em cima do papel, é só para você visualizar como está ficando a impressão, tá? Eu clico em cima e ele mostra para mim a folha e as disposições da informação que eu acabei de colocar nessa folha. Agora eu vou mudar a configuração dessa página, eu vou colocá-la no formato paisagem. E vou novamente visualizar a impressão. Percebam que a folha está deitada agora, tá, gente? Então é só para vocês conhecerem aí como fazer, qual o passo a passo para você fazer esse tipo de configuração na página, tá? Deixa eu mudar ela para retrato novamente. Deixa eu apagar as informações que eu tinha digitado. Certo, apaguei. Vamos voltar lá, layout de página, configuração de página. Então eu tenho superior 2,5 centímetros da margem superior, 3 da margem esquerda, inferior 2,5 e direita 3. Se eu quiser alterar, fica ao meu critério, tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês, eu vou colocar 8 centímetros. Olha aqui onde é que o cursor do mouse veio, tá vendo? Se eu escrever novamente e for visualizar a impressão, olha aqui onde o texto está saindo. Então, quer dizer, ele tem 8 centímetros daqui até a margem, tá? Fica a critério do tipo de documento que vocês estão fazendo, é mais para vocês saberem realmente como fazer esse procedimento. Na sequência, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre numeração de página. Para que a gente faça a numeração de página, gente, eu tenho dois formatos que geralmente a gente utiliza aí. Então, primeiro eu tenho que decidir onde é que eu quero essa numeração de página. Eu vou colocar essa numeração de página na parte de baixo da folha. Essa parte de baixo a gente conhece ela por rodapé, tá? Nós temos em cima o cabeçalho e embaixo o rodapé. Como é que eu faço para inserir um rodapé para depois colocar o número de paginação? Inserir, percebam aqui, ó, cabeçalho e rodapé. Então eu digo que eu quero um rodapé, clico em cima e escolho a disposição do texto desse rodapé. Eu quero ela nesse formato aqui. Percebam que o texto está aqui embaixo. Agora o que eu quero fazer? Eu quero colocar uma numeração de página. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou digitar não preciso fazer isso. Eu posso fazer, basicamente, ele me oferece uma função que é inserir a paginação, tá? Tá aqui, ó. Na guia que aparece design, ele me oferece um botão chamado número de páginas. Então eu quero no fim da página, no formato que eu escolhi, ele já me dá a numeração. De modo que, se eu estiver digitando um texto longo e eu for mudando de página, olha só, dei Enter, passei para uma página seguinte, ele já me dá a numeração da página sequencial, tá, gente? Eu não preciso ficar digitando isso manualmente. Olha lá, terceira página, então ele já me numera automaticamente, tá? O espaçamento entre linhas, que eu acho que é uma coisa bacana para vocês saberem aí, porque às vezes você trabalha com textos que demandam isso, né? Que você precisa melhorar a formatação desse texto, deixar ele com um visual mais bacana, e você pode utilizar, por exemplo, a questão da formatação entre linhas, que é uma opção que vai te ajudar bastante aí com o texto. Então eu vou colocar qualquer coisa aqui só para que vocês percebam a diferença, tá? Não se apeguem aí ao teor do texto, porque eu estou só colocando alguma coisa mesmo para a gente trabalhar o espaçamento entre linhas, tá? Então nessas 3 linhas aqui eu vou trabalhar para que vocês vejam como é que esse espaçamento pode ser feito. Eu tenho 2 formas também, eu vou tentar ser o mais simples possível para vocês aqui. Na guia página inicial, você tem aqui o grupo de informações do parágrafo.
Olha, gente, lembrando sempre, você para o mouse em cima, ele já te mostra qual a informação daquele botão que você está querendo verificar, tá? Espaçamento entre linhas. Eu clico nessa setinha do lado aqui, ó, e ele me dá as numerações de espaçamento disponíveis que tem aqui, pré-definidas, tá? Então, supondo que eu queira colocar um espaçamento de 3 aqui entre as linhas, olha lá. Automaticamente ele me dá um espaçamento, de modo que se eu for dar um Enter aqui e continuar escrevendo, ele já dá o espaçamento conforme eu pedi que fizesse, tá? Eu não quero 3, é muito, eu quero 1,5. Olha lá, 1,5. Não quero 1,5, eu não quero nada, eu quero só 1 centímetro de espaçamento. Olha lá, ele junta mais o texto, tá? Então, é só para que vocês conheçam aí a forma de como fazer isso. Você também tem a opção de fazer isso aqui, ó, expandindo essa caixa de diálogo pelo botão dela aqui. Além das configurações de espaçamento, gente, você tem a opção, o espaçamento entre linhas lá está aqui, ó, desse ladinho aqui, tá? Então, se você quiser definir, por exemplo, eu quero um espaçamento entre linhas de 8 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, coloco 8 centímetros e ele vai me dar esse espaçamento entre as linhas, tá? Não é o caso, eu vou tirar, vou deixar espaçamento simples. Uma outra coisa que é bacana que vocês sabem, aproveitando que a gente está falando de espaçamento entre linhas, é a questão do espaçamento que você pode colocar depois de um determinado título, depois de um determinado texto, tá? Então, supondo que eu queira definir que toda vez que eu der um Enter, e aí deixa eu fechar aqui para vocês verificarem. Vocês perceberam a diferença aqui, ó? Que eu tenho um espaçamento maior entre essa última linha e essa penúltima linha aqui? Isso aqui se dá por causa dessa informação aqui, ó. O espaçamento depois do texto. Então, ele está me dando que da última linha, esse espaçamento ele tem um número de 10 pontos a mais. Por isso que ele ficou mais longe um pouquinho. Eu estou tirando, estou colocando 0. A hora que eu clico em OK, ó, dá uma olhadinha como ele voltou para próximo do texto. Para que isso te ajuda? No que isso serve para você que trabalha com um editor de texto aí em casa ou no trabalho mesmo, na secretaria da escola? Se você tem um texto que você quer colocar um título nele, e a partir desse título você quer que toda vez que o título... quando você der o Enter, ele dê um espaçamento maior para começar o texto propriamente dito, você utiliza essa configuração que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Parágrafo, eu defino que só para os meus títulos, e aí eu crio uma configuração para isso, que a gente vai ver mais para frente, que é a questão do estilo. Só para os meus títulos, eu quero que toda vez que eu der um Enter do título, ele já aumente a distância entre o título e o texto de baixo. Então, ele já vai fazer isso automaticamente, tá? Quando você der um Enter, ele já vai mudar para você. Aqui não vai funcionar porque eu não adicionei isso a estilo, tá? Mas olha só, supondo que essa parte fosse o meu título, a hora que eu dei um Enter, ele já me deu um espaçamento maior aqui. Deixa eu tirar, vou colocar bem maior para que vocês vejam a diferença. Vou colocar 30 aqui. Deixa eu tirar. Tirado. Pronto, agora eu vou colocar de novo. 30. De modo que quando eu der o meu Enter, percebam que o espaço de onde o cursor está piscando para o texto está maior, tá? Então isso pode te ajudar aí com relação, por exemplo, à utilização de títulos de textos. A gente falou um pouco sobre tabela, mas não aprofundou. Eu acho que eu já mostrei para vocês a questão da criação de tabela. Agora da tabela eu vou mostrar mais uma coisinha. O menu iniciar, tá? Vou inserir uma tabela aqui. Vamos ver. Vocês estão percebendo que ela está com um espaço grande, né, na linha? O que acontece? Como eu estava mexendo na questão do espaçamento, ele está dando esse espaçamento dentro da tabela. Então eu vou tirar aqui que eu tinha colocado 30, ela vai voltar ao normal, tá? Então vamos trabalhar com isso aqui. Você pode trabalhar com a tabela, gente, e assim, se você quer manipular uma tabela num nível maior de detalhamento, eu aconselho que vocês utilizem o Excel para isso, a planilha, que é outro aplicativo do pacote Office, que te ajuda a trabalhar mais com dados, tá? A priori, você consegue também manipular aqui, só que algumas coisas você não consegue fazer. Na verdade, você até tem como fazer, só que exige um pouco mais de conhecimento. Como nós não iremos aprofundar, é interessante que vocês manipulem ela na planilha eletrônica, tá? No Excel, que é o caso do aplicativo para o pacote Office. E o similar dele, que é do LibreOffice, que eu já comentei em sala também, em aula, é o Calc, tá, gente? Então a gente vai falar só um pouquinho sobre isso. Eu vou começar, supondo que eu queira um novo documento, eu vou salvar isso aqui, só para a gente... Área de trabalho, tá? Aula... Opa, aula, ifro...
Microsoft Word 2010. Salvei. Agora eu quero um novo documento. Como é que eu faço para abrir um novo documento? Arquivo, novo. Estão acompanhando, gente? Arquivo, novo, documento em branco. E aí, se vocês quiserem observar aqui mais para frente, eu sugiro que vocês façam isso aí no trabalho de vocês. Ele traz alguns modelos de documento já pronto, tá, gente? Vocês têm tipo de postagem de blog, enfim, eu não vou aprofundar nisso aqui porque não é o caso, tá? Mas é interessante que vocês conheçam aqui cardápios, atas, cartas, relatórios. Ele tem muitos modelos, inclusive para você baixar da internet, tá? Modelos interessantes até. Então, criar um novo documento. Criei um novo documento. Percebam que ele está em branco, tá? Uma coisa que eu não mostrei para vocês, vou fechar aqui. Vou abrir o documento existente. Eu salvei o meu na área de trabalho. Olha aqui, aula IFRO Microsoft Word 2010. Eu vou abrir. Lembra da barra de títulos que eu falava para vocês no começo? A barra de títulos ela vai servir basicamente para mostrar para mim o título do documento. Aula IFRO Microsoft Word 2010, tá? Então se você colocar relatório de presença de aula, vai aparecer aqui, relatório de presença de aula e assim por diante. Dependendo do tipo de informação que você der, o tipo de nome que você der para o documento, ele vai aparecer na barra de títulos em cima, tá? Uma outra coisa que eu acho bacana, que é bacana vocês conhecerem também, vai ajudar bastante aí, muitos de vocês já devem conhecer, é a questão dos marcadores. Eu vou excluir essa planilha. Removi, delete, apertei a tecla delete do teclado. Para que servem os marcadores, gente? Vamos lá, deixa eu escrever umas informações básicas aqui. Então tá, eu quero organizar isso com utilização de marcadores e eu tenho também a numeração, tá? Eu vou começar com os marcadores aqui. Como é que eu faço para adicionar um marcador? Página inicial, na guia página inicial, aqui no grupo de informações, aqui na caixa de diálogo do parágrafo, você tem as opções disponíveis aqui, tá? Então, os marcadores são esse primeiro aqui, que eu paro o mouse em cima, ele aparece para mim, e eu tenho alguns modelos de marcadores já definidos aí. Eu quero utilizar um tipo de marcador. Olha só, eu parei o mouse em cima, eu não cliquei, tá, gente? Eu só paro o mouse em cima, ele já mostra no texto. Percebam aqui embaixo, ó, como é que vai ficar esse marcador com texto. Você escolhe aquilo que mais lhe convier. Olha só. Então eu quero esse tipo de marcador. Só que esse descrição da aula, ele é um marcador, ele é uma informação que está dentro, que pertence a essa informação da aula número 1, tá? Então eu quero que ele se destaque. Como é que eu faço? Eu só aperto o Tab do teclado, ele vai para dentro um pouquinho do texto e assim eu posso trabalhar com o texto da forma que eu quiser, tá? Uma coisa interessante, se você quer começar o marcador a partir do primeiro texto, eu posso marcar o primeiro texto com o marcador. Quando eu der o Enter, ele já me mostra o segundo marcador. Enter, terceiro marcador, Enter e assim sucessivamente, tá, gente? Mas eu não quero, agora a partir de agora eu não quero mais marcador. Você deu Enter, você dá um Enter novamente, ele tira o último marcador e volta o texto para a margem da página, para que você possa trabalhar aí, tá? Eu vou desfazer aqui, Ctrl Z. Eu quero mostrar essas informações agora para vocês com numeração. Como é que isso funciona aqui do lado do marcador? Guia, página inicial, caixa de diálogo, parágrafo. Do lado aqui eu tenho, ó, numeração. Eu escolho uma forma de numeração, que também aqui me interessar, tá? Eu posso parar o mouse em cima, ele vai mostrar para mim. Eu vou escolher essa primeira aqui. A mesma forma, tá, gente? Enter, ele vai me mostrando, ó. Deixa eu puxar esse aqui para cima. Agora eu quero que esse 2 ele esteja dentro da aula 1. Como é que eu faço? Novamente Tab. E aí ele muda a marcação de numeração, ele muda a opção de marcação de numeração para marcador, tá? Então você pode e assim sucessivamente, ó. Quanto mais para dentro você quiser, usando o Tab, mais ele vai mudar. E você organiza seu texto visualmente de uma forma mais organizada.
Uma coisa interessante também de vocês saberem aí, que eu vou falar brevemente, mas que é uma coisa que muita gente bate cabeça, que eu vejo sobretudo no espaço acadêmico, em faculdade, para essa coisa de escrita de TCC, de artigo e tudo mais. Você tem que aplicar, por exemplo, a tabulação, numeração de título, essa questão de margem quando você está trabalhando com um documento. E uma coisa que vai te auxiliar para isso aí, por exemplo, para quem precisa escrever TCC, uma coisa que vai te auxiliar para que você não precise ficar quebrando a cabeça com relação à numeração de página, a criação do índice, que é uma coisa que desgasta bastante, que a pessoa tem que escrever todo o índice, às vezes ela faz na mão, e aí escreveu uma informação a mais e já tirou tudo, você tem que refazer de novo, é o estilo. Então o estilo ele vai me ajudar, e aqui vocês podem perceber na página, na guia página inicial, ele já está aqui, tá? A caixa de diálogo do estilo, ele vai me ajudar aí a organizar isso da melhor maneira. Como é que isso vai funcionar? Deixa eu tirar essa configuração aqui, pronto, apaguei demais. Voltando, tá. Eu quero que essa aula 1 seja uma espécie de título, que ela se destaque aqui. Como é que eu faço isso? Aqui eu tenho uma série de estilos já pré-definidos. Eu posso trabalhar esses estilos também, tá, gente? Eu posso mexer nesses estilos da forma que eu achar melhor. Mas agora a gente não vai trabalhar com isso, porque isso, só para trabalhar com os estilos do hoje daria uma aula sozinha. Então, a gente vai usar o que tem definido aqui, tá? Se você passar o mouse em cima, você já percebe a aplicação do estilo no texto que você está querendo utilizá-lo, certo? Então eu vou escolher aula 1, a descrição da aula, eu vou escolher, vamos ver, aqui, descrição, certo? Vou utilizar o mesmo estilo para a aula 2. Foi esse aqui, né? Mesma coisa para a descrição da aula. Acho que foi esse aqui. E para a atividade eu uso um terceiro estilo que vai dar um destaque para ela. Deixa eu ver essa aqui. Percebam que visualmente, só mostrando os itens, se você tem texto aqui, já dá uma mudada no visual do documento, tá, gente? Então, o estilo vai te ajudar bastante com relação à organização dos documentos, tá? O Word também te oferece, para quem trabalha ainda usando como referência a questão da... Deixa eu apagar aqui, tirar, Ctrl Z, Ctrl Z. Ainda utilizando a referência do TCC, de artigo e tudo mais, você geralmente manipula, por exemplo, você manipula figuras, essa coisa de quadros, de gráficos e tudo mais. E aí você tem a opção de trabalhar isso de modo que você insira as referências também de maneira automática, até meio que automática. Como é que isso funciona? Eu vou ver se eu acho aqui uma figura, só pra gente... Deixa eu ver se eu tenho nesse computador. Ótimo, vou usar esse fundo aqui só pra gente... Então tá, inserir, primeiro para eu inserir a figura, tá? Ilustrações aqui eu tenho imagem. Eu vou lá onde está a minha figura, clico nela e insiro no texto. Vou diminuir um pouquinho. Supondo que essa minha figura, ela seja, sei lá, um mapa de alguma informação que eu quero dar no documento que eu estou escrevendo. Como é que eu vou fazer isso de modo que eu possa criar uma legenda para eu não precisar ficar digitando aqui embaixo, perdendo tempo com isso? Eu vou aqui na aba Referências, tá? Percebam que dei uma olhadinha em tudo. Eu tenho a opção Inserir Legenda. Eu clico nessa opção. Ele vai me mostrar a figura 1, que é a minha legenda, tá? Eu vou dizer aqui mapa do bairro. Supondo que essa minha figura seja um mapa do bairro, tá? Eu digo qual o rótulo dela, ela é o quê? Uma figura. Eu tenho a opção de tabela, eu tenho a opção de equação. Esses rótulos eu posso criar, inclusive, tá, gente? Como a gente não vai fazer novo rótulo aqui, como a gente não vai fazer isso agora, é só passando rapidamente para que vocês conheçam. Então, deixo ela como figura e dou OK. Pronto, tá aqui a legenda. Aí, quando eu quiser criar um sumário só de figuras, ele me faz o sumário automaticamente lá no começo. Quando eu clico na figura 1, mapa do bairro, ele vai vir para a página onde está essa figura. Então, automatiza um pouco
a questão da manipulação da informação para que vocês tenham mais controle sobre isso aí, tá? O bacana de tudo isso é a questão, como eu já falei, da automatização desse procedimento, de você colocar figura com legenda, de você utilizar os estilos para criar paginação, para criar, aplicar efeitos em títulos, subtítulos e tudo mais, a numeração que você pode utilizar com isso aí, link em tudo isso, tá? O bacana disso, por exemplo, com relação a essa forma mais automatizada de se mexer, manipular a informação do Word, é a questão dos sumários realmente, tá? Então eu posso criar, eu vou mostrar para vocês agora como fazer a criação desse sumário, só que a gente não vai ter um sumário. Deixa eu tentar criar um estilo aqui, aplicar um estilo para a gente ter um sumário para que vocês conheçam aí como funciona isso, tá? Descrição da aula. Pronto. O sumário é um dos recursos mais utilizados no Word, aí, principalmente por profissionais que lidam com ele, diariamente até, né? Você tem a opção de mexer com o sumário aqui. Inserir. Deixa eu ver. Tá, a gente vai mexer, eu vou criar o sumário para vocês, só que antes de eu criar esse sumário, eu quero explicar mais uma coisinha. O sumário, além da numeração de páginas, gente, da organização do seu documento, de modo que ele fique mais visualmente apresentável, mais organizadinho, ele te oferece, além de tudo isso, essa coisa que eu já comentei, mas que eu não foquei nela, tá? Então, se você tem um documento montado, que te vai servir para alguma referência de trabalho, alguma coisa assim, que você trabalhou com o sumário, supondo que você tem um documento de mais de 100 páginas, se você quer manipular esse documento de uma maneira mais prática, você quer achar uma determinada informação no sumário, você vai clicar com o mouse e ele vai te mostrar a informação na página conforme você está procurando pelo sumário, tá? Explicando assim parece que não tem muito sentido, mas a gente vai tentar montar para vocês aqui, para que vocês conheçam, e eu acho que vocês vão utilizar, principalmente quem trabalha em secretaria de escola, pode utilizar muito com a manipulação de anexo 9, de nota de aluno, enfim, de relação de professores, vocês podem trabalhar muito com isso aí. Então, basicamente o sumário, ele vai te fornecer essa opção, como eu já falei para vocês. O sumário, deixa eu localizar ele aqui para vocês, gente. Ele se chama referência, tá? Menu referências. Inserir legendas eu já mostrei para vocês. Então eu tenho aqui a questão do índice. Olha só. Então, quando eu clico, eu esqueci de mostrar o caminho para vocês. Na guia referências, inserir índice. Esse índice ele vai me mostrar como vai ficar o meu sumário, tá? O que é um índice? Ele é a organização do meu texto no formato de sumário como vocês o conhecem, tá? Se eu colocar a linha, marcar linha, alinhar números à página direita, ó. Aqui em cima ele mostra uma caixinha mostrando para vocês visualizarem como isso funciona. Então eu posso escolher isso como o preenchimento disso com pontos, com traços ou com linha. É uma forma de eu organizar o meu sumário, meu futuro sumário que eu estou trabalhando nele, tá? Na verdade a gente tem um sumário aqui do lado, mas agora eu estou mostrando para vocês o índice, tá? A hora que eu clico o índice, deixa eu só inserir uma linha antes aqui. Eu vou inserir uma quebra de página para que esse meu texto que está aqui na primeira página vá para uma segunda página e eu possa utilizar a primeira que está em branco para fazer o meu sumário ou o meu índice remissivo, tá? Eu venho aqui, quebra de página, inserir, quebra de página. Percebam que ele foi para a segunda página já, tá? A minha primeira página ficou limpa. Agora a gente vai trabalhar com o sumário. Referência. Primeiro vou mostrar para vocês o índice remissivo, que aqui ele vai dar problema porque eu não fiz marcação nenhuma, e já eu mostro para vocês, tá vendo? Ó, nenhuma entrada de índice remissivo foi encontrada. Por que isso? Porque além de eu aplicar o meu estilo, eu tenho que marcar, olha lá, aula 1, eu tenho que marcar esse meu estilo de acordo com o que eu quero que apareça no meu índice lá em cima. Então eu venho aqui, ó,
Eu seleciono aula 1, venho marcar a entrada. Quando eu marco a entrada, ele já traz para mim o texto aqui, e aí eu posso dizer que eu quero na página atual como uma espécie de consulte, tá? Eu marco, vou marcar aula 2 também. Seleciono. Marco, fecho. Pronto. Percebam que apareceu aqui pra gente esse símbolozinho de um P invertido e a marcação que eu fiz, ela fica aqui entre chaves, tá? Isso aqui a gente pode tirar da tela, desmarcando ele aqui, ó, na página inicial, que é que é o botão que significa que está mostrando tudo. Eu tiro ele, ele me esconde a marcação que eu fiz, vou na página inicial para a criação do meu índice agora remissivo. Referências, inserir índice, ok, pronto. Ele já me traz, como ele está em coluna aqui, gente, ele me traz na primeira opção a aula 1 que está na página 2 e na segunda opção a aula 2 que está na página 2. Então percebam que quando eu faço a marcação lá e crio o índice aqui, ele automaticamente mostra a paginação para mim. Imagine isso num documento de 100 páginas. Ajuda muito. Então você pode utilizar em cada título uma marcação e depois criar um índice para que vocês façam essa paginação de maneira automática. Uma coisa bacana é inserir um novo tópico, apaguei um tópico no meio da página, que do meio para o final ele bagunçou todo o meu documento, eu venho no meu índice criado e venho e atualizo o índice. Se houver mudança de página, ele automaticamente renumera para mim essas páginas, tá? Vamos trabalhar agora um pouco com a questão da formatação de tabela. Eu vou apagar isso aqui. Já mostrei para vocês como inserir a tabela. A gente vai novamente inserir uma tabela aqui rapidinho. Tabela, vou escolher esse formato de tabela. Eu quero essa tabela, gente, de uma maneira mais visual, uma coisa mais bacana, com design mais interessante. Eu posso fazer isso. Quando eu insiro a tabela, vocês percebam que aqui nas guias aparecem essas duas guias a mais aqui, ó. Layout e Design. Então no Design eu posso selecionar a minha tabela e aqui eu tenho estilo de tabela, onde eu posso escolher qual o estilo que eu quero utilizar, aplicar essa tabela. Então eu posso escolher um estilo, percebam lá que ele já faz a aplicação do formato do estilo na tabela, do jeito que eu quero, tá? Eu vou escolher um mais simples aqui, uma coisa mais neutra. Esse aqui. Pronto, ele está com um destaque na parte de cima e as linhas de cores intercaladas aí no tom de cinza. Eu ainda posso fazer outra coisa, eu posso inserir mais tabelas, mais linhas e mais colunas, tá? Então, supondo que eu queira... Deixa eu marcar essa tabela para que vocês vejam que ela tem... tá vendo que ela está sem linha, né? Então eu vou colocar linha para que ela apareça as linhas para vocês verem melhor aí, ó. Página inicial, parágrafo, as bordas aqui eu marco. Então as bordas ficam aparecendo para mim. Eu quero inserir mais linhas, como é que eu faço? Lá em Layout, aparece para mim, ó, inserir abaixo, inserir à esquerda, inserir à direita para inserir colunas. Então eu quero inserir, percebam, linhas. E ela mantém o padrão do estilo que eu acabei de aplicar. Uma cor mais clara, uma cor mais escura, uma cor mais clara, uma cor mais escura. Isso é bacana para quem trabalha com informação que precisa ser visualmente visualizada de uma maneira mais clara, né? Essa coisa da cor da linha ajuda bastante nesse sentido. Eu vou desfazer, Ctrl Z. Eu quero inserir coluna agora. Olha o tanto de coluna que me aparece. Eu vou desfazer, tá? Deixei sem a linha também. E aí você pode manipular a informação dentro da sua coluna, dentro da sua tabela, da forma que você achar melhor, tá, gente? Olha o texto. Então na primeira coluna vocês percebam aqui que o texto ele já fica negritado. Então isso também se deve ao estilo que eu apliquei à tabela, tá? Bom, a gente pode trabalhar, deixa eu apagar isso aqui, a questão da alteração de fontes, tá, gente? Você pode, seleciona o texto, na guia página inicial você tem fonte aqui, ó. Você pode trocar o tipo de fonte, aumentar,
ou diminuir o tamanho dessa fonte, alterar a cor dela, muito rapidamente, porque o nosso tempo está avançando. Eu posso colocar uma cor de fundo, tá? Ó, para o mouse em cima, que é a cor de realce do texto, conforme eu achar melhor também. Ó. Se eu passo o mouse em cima, ele já mostra para mim. Eu posso centralizar, alinhar à direita, alinhar à esquerda esse texto, como eu achar melhor. Eu posso negritar, aplicar itálico ou sublinhar esse texto. Eu posso taxar esse texto. Se eu vim aqui expandir a guia, gente, eu tenho bastante opção, tá? Deixa eu trazer aqui para o lado. Taxar duplo, sobrescrito, ok. Ele taxa duplo e coloca o texto em cima, tá? Como se fosse o ozinho aqui, ó, do 1. Então, esse O aqui, ele está sobrescrito. É a mesma coisa que está acontecendo com esse texto aqui em cima, tá? Eu posso recortar esse texto daqui e colar em outro lugar. Como, por exemplo, seleciono ele. Vou escrever alguma coisa aqui. Eu quero colocar esse texto aqui embaixo agora. Como é que eu faço isso? Seleciono o texto. Nessa primeira área aqui, ó, área de transferência, eu tenho o desenho da tesoura, que é recortar. Recorto. Trago o cursor na parte do documento onde eu quero colar o texto e colo. Pronto, está lá meu texto embaixo agora, tá? E por fim, gente, mostrar para vocês a questão da coluna, que eu posso trabalhar em colunas aqui, como em jornal, por exemplo. Deixa eu colocar bastante texto. Percebam que o texto está extrapolando aqui, ele está pegando o documento inteiro. Eu posso trabalhar para que esse texto fique em formato de coluna. Eu seleciono o texto. Deixa eu me lembrar aqui. Aqui. Layout de página, configurar página, tá? Então eu tenho aqui colunas. Eu posso colocar 2, 3, uma coluna menor para a esquerda, uma coluna menor para a direita, enfim, vou colocar 2 colunas para que vocês vejam. Pronto. O texto agora está em 2 colunas. Mas eu quero que essa coluna ela fique visual para mim, para que eu veja realmente que tem uma coluna aí, né? Eu venho aqui em mais colunas e marco essa opção, ó, linha entre colunas, ok? Pronto, eu tenho uma linha entre as colunas agora. É isso. Espero que esse tutorial rápido que eu fiz para vocês ajude de alguma forma. Muito em breve eu vou estar trazendo para vocês um pouco disso para o LibreOffice, para o pacote do LibreOffice, o editor de texto do LibreOffice, que não é muito diferente, tá, gente? Vocês vão perceber que eles são bem semelhantes nesse aspecto de manipulação, de formatação, de inserção de tabela, enfim. Isso vai colaborar muito para o trabalho de vocês. Eu espero que esse tutorial, de alguma forma, sirva e ele vai ficar disponível no ambiente de aprendizagem, tá bom? Até mais! Então, vocês observaram aí o tutorial com o professor Leonardo, onde ele explicou o passo a passo referente à nossa programação de hoje. Quanto ao assunto que o professor Leonardo, quais são as suas dúvidas? Vocês anotaram? É importante que vocês anotem, mesmo porque agora nós vamos fazer as atividades. Serão atividades de fixação, para você exercitar o que você acabou de ver e para você também assimilar melhor os conteúdos. Quantas dúvidas, não se esqueçam, anotem. Vocês também podem estar aí no seu polo solicitando ajuda ao seu tutor presencial. Nós temos também o chat, onde você pode estar encaminhando as perguntas também. Estamos aqui atento às perguntas que recebemos. Por exemplo, a Michele nos encaminhou algumas perguntinhas, né, aí de Ouro Preto, e temos aqui, estamos à disposição para responder às suas dúvidas. Então vamos às perguntas. Vamos agora à nossa atividade de sala. Essas atividades, conforme nós já orientamos, elas são importantes para você fixar o conteúdo que você acabou de ler e de estudar. Vamos à nossa primeira questão. Em grupo, discuta o potencial dos editores de texto na educação. Você acredita que a produção de texto no computador pode trazer ganhos pedagógicos em relação à escrita com lápis e papel? Você vai argumentar a sua opinião.
Nessa questão tem dois pontos importantes. Primeiro, a questão da atividade em grupo. Na atividade em grupo, a gente percebe também quem são as lideranças e quem vai dirigir o grupo. O objetivo do trabalho em grupo é esse também. Quanto a você argumentar, você vai exercitar o teu lado da reflexão, considerando o que você viu de base teórica. Na questão 2, a partir dos recursos estudados, que tipo de atividade e materiais poderiam ser desenvolvidos utilizando editores de texto no seu ambiente de trabalho? Você vai exemplificar aqui. Bom, a primeira e a segunda questão, elas têm caráter subjetivo, ou seja, você vai conversar aproveitando o diálogo da primeira questão, você também aproveita e já resolve a segunda questão. A terceira questão é o que significa a sigla ABNT. Essa informação você encontrará no slide que já está disponível para você aí no seu ambiente virtual de aprendizagem. Quarta questão. Com relação ao Word, existem botões para copiar, colar e recortar texto. Opção 2. Uma das funções do Word é a opção localizar no menu ferramentas. Opção 3. Caso a opção Caps Lock esteja acionada, se o usuário digitar as teclas B, O, M, aparecerá BOM em letras maiúsculas. Opção 4. Para se incluir figuras, utiliza-se a opção Inserir figuras. Opção 5. Para se aplicar uma formatação a um texto, pode-se usar a opção Fonte no menu Editar. De acordo com os itens acima citados, apresentados aqui, você vai marcar a opção correta. Se é a letra A, B, C ou D. Letra A, os itens 1 e 2 estão errados. Os itens 2 e 4 estão errados, os itens 4 e 5 estão errados, todos os itens estão errados, então aqui você vai marcar a opção correta. Questão 5. Maria preparou uma carta no Word e deseja destacar um parágrafo inteiro utilizando o recurso de negrito. Para isso, ela precisa entrar no menu Formatar e escolher a opção. Aí você vai marcar se é a opção Parágrafo, Fonte, Colunas, maiúsculas e minúsculas ou galeria de estilos. Questão 6. Não é um dos botões disponíveis na janela cabeçalho do Word. Aí aqui você tem as opções A, B, C, D e E. Então você vai escolher a opção correta e vai marcar. A questão 7. Maria quer colar na carta que está escrevendo no Word um trecho de outro arquivo. Ela abre o outro arquivo, seleciona o trecho e o copia. Quando ela cola o trecho na carta, no entanto, ele aparece com uma formatação totalmente diferente da carta original. A forma menos trabalhosa de aproveitar esse trecho você vai ter aqui a opção A, B, C, D e E. Então você vai escolher uma das opções e vai marcar a opção correta. Aqui na questão 8, Maria prepara uma tabela no Word, mas a tabela é maior que a largura da página. Ela decide, então, alterar a orientação do papel para o tipo paisagem. A sequência mais adequada para isto você tem aqui a opção A, B, C, D, E. Então, uma das opções aqui é a opção correta. Então, você vai olhar atentamente, você terá o tempo para resolver as questões e logo mais a gente volta para fazer as correções. Até mais! Então, agora é o momento de fazermos a correção das atividades. Nós recebemos aqui durante o intervalo dos 20 minutos alguns questionamentos referentes à questão 4, que na hora da explicação aqui da questão não foi possível visualizar aí no seu polo,
Quero dizer que nós já fizemos aqui os ajustes e agora você vai poder visualizar de uma forma bem mais clara a referida questão. Então, vamos aqui à primeira correção. Bom, em relação à primeira questão, conforme o enunciado, em grupo, você vai discutir o potencial dos editores de texto na educação. Você acredita que a produção de texto no computador pode trazer ganhos pedagógicos em relação à escrita com lápis e papel? Bom, essa questão foi orientada para que vocês conversassem aí no seu grupo, para que chegasse a uma reflexão, mas é importante dizer que aí na escola, na secretaria, muitos trabalhos são organizados e precisa do editor de texto. Para você digitar o PPP da sua escola, para você fazer um relatório. Então, você vai precisar dessa ferramenta para produzir os relatórios para a sua secretaria e produzir relatórios também aí para, por exemplo, o Ministério Público, um conselho tutelar. Então, é necessário essa questão. Acredito que as reflexões tenham sido boas nesse sentido e vamos seguir para a segunda questão. Questão 2. A partir dos recursos estudados, que tipo de atividades materiais poderiam ser desenvolvidos utilizando editores de texto? Seu no ambiente de trabalho. Aqui foi solicitado para você dar exemplos. Bom, quanto a essa resposta, você poderia depois lá no chat dar seus exemplos para a gente conversando, trocando ideias. Mesmo porque aqui também se trata de uma questão de caráter subjetivo. Você aí com seu grupo conversou, discutiu e com certeza foram diferentes as respostas aí nos polos. Vamos acompanhar a correção da terceira questão. Na terceira questão, o que significa a sigla ABNT? Bom, a ABNT, conforme você já sabe, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é importante você ter claro da ABNT o seguinte, que a ABNT orienta quanto à formatação, espaçamento, fontes dos trabalhos que você vai produzir aí na sua escola. Geralmente, no meio acadêmico, se solicita o uso da Arial ou da Times, tamanho 12, e aí, conforme a orientação acadêmica para a construção dos trabalhos também. Questão 4. Essa questão aqui, nós pedimos desculpa aqui na hora de explicar a atividade, ela ficou de fora, mas como eu já disse no início, ela agora foi ajustada aqui e agora você vai poder visualizar na correção. Então, com relação ao Word, nós temos aqui a questão 1, existem botões para copiar, colar e recortar texto. A segunda opção, uma das funções do Word é a opção localizar no menu ferramentas. A terceira, caso a opção Caps Lock esteja acionada, se o usuário digitar teclas B, O, M, aparecerá BOM em letras maiúsculas. A quarta, para se incluir figuras, utilize essa opção inserir figuras. A quinta, para se aplicar uma formatação a um texto, pode-se usar a opção fonte no menu editar. De acordo com os itens acima citados, qual é a resposta certa? Se você marcou a letra B, os itens 2 e 4 estão errados, então aqui está a resposta certa. Quinta questão. Maria preparou uma carta no Word e deseja destacar um parágrafo inteiro utilizando o recurso de negrito. Para isto, ela precisa entrar no menu Formatar e escolher a opção Parágrafo, fonte, colunas, maiúscula, galeria de escrito. Se você marcou fonte, é a resposta certa na letra B. A questão 6. Não é um dos botões disponíveis na janela cabeçalho do Word. A questão correta é a letra B, inserir quebra de página. Então, confira aí na sua marcação, a resposta correta está aqui. Continuando com a correção, questão 7. Maria quer colar na carta que está escrevendo no Word um trecho de outro arquivo. Ela abre o outro arquivo, seleciona o trecho e o copia. Quando ela cola o trecho na carta, no entanto, ela aparece com uma formatação totalmente diferente da carta original. A forma menos trabalhosa de aproveitar esse trecho é: se você usou a opção C, se você marcou
usar a opção colar especial texto não formatado. Então aqui você encontra a resposta certa na letra C. E corrigindo a nossa questão 8, Maria prepara uma tabela no Word, mas a tabela é maior que a largura da página. Ela decide então alterar a orientação do papel para o tipo paisagem. A sequência mais adequada para isso é, se você marcou a questão arquivos, configurar a página, tamanho do papel, opção paisagem, então você marcou a questão correta. Bom, então nós fizemos aí a correção das 8 questões. Se você tem dúvida referente às questões, não esqueça, vá lá no chat, deixe lá no fórum sua pergunta, sua dúvida que nós vamos responder. Nós estamos tendo esse cuidado de responder a todas as questões que nos são encaminhadas, até mesmo para você não ficar com dúvida, tá certo? Bom, durante a semana é importante que você dê continuidade ao que a gente vê aqui na terça-feira. Então a gente agora sempre orienta para você fazer uma pesquisa, ler um conteúdo X. Hoje vai ser uma dica de decorar documentos com planos de fundo, borda de efeitos de texto. Esse decorar aqui não é no sentido de decorar o texto, mas é no sentido de decorar lá no seu computador, utilizando o Word, essa função. E você vai criar esses documentos aqui utilizando planos de fundo, borda de efeito de texto. Esse material aqui, disponibilizado pela Microsoft, aborda a criação de documentos interessantes, utilizando o Microsoft Word, que é exatamente o que nós acabamos de ver, com esse plano de fundo, ou marca d'água com bordas artísticas e sombreamento, além de efeitos de texto, como capturar, Word Art e animações. Bom, aqui fica o endereço do site para que você possa fazer essa pesquisa. Valendo como dica de estudo, você faz essa pesquisa durante a semana e você vai observar também. Além disso, você também vai praticar durante a semana o ambiente virtual de aprendizagem, que é o nosso ambiente de trabalho, de estudo, de pesquisa. Vá para o material didático. É importante dizer, pessoal, esse material didático, ele é disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Aqui tem uma pessoa que cuida dessa parte, cuida com muito carinho, para que você tenha acesso a esses materiais. Então, você vai praticar as atividades que constam no módulo. Lembrando que você, ao visualizar o site do IFRO, você vai procurar EAD, conforme nós orientamos nas nossas primeiras aulas. Apresentamos lá um print da página inicial do IFRO, ensinamos o passo a passo de como você acessar o ambiente, orientamos quanto ao multimeios, que é o curso que nós estamos aqui trabalhando. Então tem toda essa orientação. Acesse o ambiente virtual de aprendizagem. Durante a semana tem essas 2 atividades para você exercitar, a título de orientação. Então, o ambiente você já tem acesso. Quem ainda não tem acesso, por favor, procura acessar. Por quê? O nosso encontro na terça-feira, nós orientamos aqui quanto aos conteúdos. Mas durante a semana você precisa desse parceiro que é o AVA. Através do AVA você vai ter acesso, como eu já disse, a todos os vídeos, a todo o material de estudo, aos slides. E aí eu posso garantir a você que a sua aprendizagem será bem melhor. Bom, no mais, quero desejar a todos uma boa semana, bons estudos, bons feriados e não esqueçam, o ambiente virtual ele fica online 24 horas. Você pode acessar a hora que você quiser, deixar a sua pergunta, tirar a sua dúvida e o tempo é um elemento importante para o aluno da educação à distância. Lembre-se disso, autodisciplina, autodidatismo e o tempo é você que faz. Então, em qualquer lugar,
a qualquer hora, você acessa o ambiente virtual de aprendizagem, deixa suas perguntas, tira suas dúvidas e assim a gente vai caminhando. Quero desejar a todos aí no Polo um excelente feriado, uma excelente Páscoa e aqui em nome de toda a equipe do IFRO, que são pessoas bem queridas e especiais, quero desejar a todos um excelente feriado e até a nossa próxima aula na terça-feira que vem.